Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal e depois de assistir esse vídeo, deixar o seu gostei ou seu não gostei para a gente saber como é que está o andamento do nosso projeto, do nosso trabalho. Bom, eu quero deixar aqui, como sempre faço, meu agradecimento a todos os nossos colaboradores. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi. A professora Márcia, que tem um centro de orientação teológica e existencial. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com o material desta aula e bibliografia para estudos posteriores de vocês. Bom, gente boa, nós estamos na quarta parte do estudo sobre a segunda viagem de São Paulo nos Atos dos Apóstolos, capítulos 16 e 18. Nós vamos encerrar com essa aula nós vamos encerrar esse ciclo. Próxima aula nós vamos tratar de um outro tema. Bom, mas vamos finalizar. Lembrando que na última aula nós fizemos uma pequena análise sobre o andamento dessa segunda jornada. Como é que foi o encontro de Paulo com o ambiente racionalista de Atenas. Como São Paulo ele enfrentou o ateísmo prático dos filósofos, como São Paulo lançou as bases da filosofia cristã e os novos paradigmas para a evangelização. Hoje nós iremos ver a próspera evangelização que ocorreu, foi muito bem sucedida, a evangelização da cidade de Corinto. Então, vamos ver como era aquele ambiente. Quem foram os principais colaboradores nesse estágio da evangelização? Como foi a recepção dos judeus, como foi a recepção dos gregos, qual foi a estratégia que Paulo usou nessa evangelização da cidade de Corinto. E, por fim, como se comportaram as lideranças políticas e religiosas. E aí nós veremos também o final desta segunda viagem, Paulo que vai fazer algo que até então ele nunca tinha feito, mas do ponto de vista dos evangelhos é muito bonito. Quando chegar lá, eu vou falar o que foi isso. Isso é muito importante, muito bonito. Bom, a evangelização de Corinto. Na cidade de Corinto, nós temos que entender uma coisa. São Lucas cita esta, porque ela traz algo muito importante para a evangelização nos nossos dias. Corinto é mais uma daquelas cidades muito ricas, só que ela tem uma história um pouco controversa. Imagine a situação de Paulo. Paulo não tem Silas, não tem Timóteo, não tem Lucas, está sozinho, enfrentou toda a evangelização de Atenas, passou por todo aquele momento, e Atenas, de fato, não se provou uma grande comunidade, uma comunidade pequena. Podemos dizer que, nesse momento, ele pode estar com aquele sentimento de cansaço, pode estar decepcionado, até mesmo amargo por causa das perseguições e das traições. No outono do ano de 50, São Paulo chega a Corinto. Atos 17. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se para Corinto. Corinto tem uma peculiaridade. É uma cidade muito grande, numa península, num istmo. É uma cidade que tem uma história dramática por detrás dela. Ela foi totalmente arrasada, destruída pelos romanos um século antes. Mais ou menos o ano 50 a.C. Para dar um exemplo para toda a Grécia. Depois ela foi reconstruída e povoada de uma forma estranha. E isso gerou o quê? O fato de ser uma cidade que não tem uma cultura tradicional.
Não existe uma cultura própria de Corinto. Por quê? Porque ela foi totalmente arrasada. Ela foi dizimada. Quem habitava, os habitantes originais de Corinto, eles desapareceram. Os que não fugiram, morreram. Em Corinto, o que temos agora é uma população totalmente formada por imigrantes. Eles são os veteranos das guerras do exército romano, que no século passado, nesse século, entre os 50 antes e os 50 pós-Cristo, foram muito abundantes. De maneira especial, muitas guerras civis entre os próprios grupos romanos e bárbaros. Faziam parte do império, mas não se encontravam. E esses vários vencedores, grandes, esses grandes patronos, deram casas e terras para os soldados que lutaram. E onde é que eles deram essas casas e terras? Em Corinto. Então, Corinto é uma cidade sem cultura, sem tradição, nem religiosa, nem política, nem cultural, nem social. É uma cidade de trabalhadores, de gente que trabalha, de, podemos dizer assim uma palavra, de proletários, né? Onde existe um grande comércio ligado ao porto de Corinto, mas a vida de Corinto ela é extremamente desvinculada de qualquer tipo de moralidade. Não podemos dizer que ela é imoral, porque a moralidade ela não entrava na ordem do dia. É uma cidade famosa na antiguidade pela licenciosidade sexual. É uma cidade famosa pela prostituição. É um porto. Chegam e saem. E numa linguagem vulgar grega, criou-se até uma palavra para se referir usando a cidade de Corinto. Os gregos usavam uma linguagem vulgar quando queriam tratar desses assuntos de perversão. Eles corintediare ou corintiar, né, que responde vulgarmente a ir aos prostíbulos, ir às prostitutas. A mulher corintiana é tudo. Chamar alguém de corintiana dentro desse contexto é tudo menos um elogio. Tudo menos um elogio. Chamar uma mulher de origem grega de corintiana era o pior desacato que podia haver. Eu estive na Itália e lá, até hoje, essa expressão corintiana é uma ofensa grave que pode terminar em alguns tabefes e supapos. É sério, né? São Paulo, então, chegou nessa cidade infame. Uma cidade de baixo nível, é uma cidade portuária, uma cidade do terceiro mundo, usando uma linguagem moderna, onde as pessoas vão para ganhar dinheiro, vão para se aproveitar de oportunidades que surgem, onde a maioria da população vive de expedientes, de pequenos trabalhos feitos aqui e ali. Mas, paz, meus senhores, diferente do que poderíamos pensar, é em Corinto, que é o contrário de Atenas e ao contrário de todas as outras cidades do caminho da segunda viagem, que, enfim, São Paulo teve sucesso à altura do seu empenho. E muitas coisas mudaram na vida de Paulo a partir dali. A maneira de pregar, principalmente, basta vocês perceberem o conteúdo da primeira carta e da segunda carta aos Coríntios. É uma carta totalmente direcionada para um novo tipo de a pregação de um amor diferente, de uma maneira de amar diferente, de uma maneira de pensar as relações interpessoais e humanas de uma maneira diferente. A carta de São Paulo aos Coríntios, ela é carregada desse desejo de transformação da alma humana, que se desbrutaliza, se desperverte e se abre à novidade
do evangelho do ponto de vista do amor ágape, do amor sem medidas, mas desinteressado. E nós podemos dizer que nesse ambiente de origem infame, onde que São Paulo vai encontrar pessoas de má fé, de má fama, ele tem um desempenho muito grande, e as comunidades cristãs que ali surgem são fervorosas e ativas, totalmente diferente daquela comunidade dos filósofos limpinhos, dos sábios de Atenas, que permaneceram frios e indiferentes à mensagem do Evangelho. Para eles, era mais uma história que estava sendo contada. São Paulo devia estar com um sentimento muito abalado, com o seu íntimo abalado por tudo que ele já tinha passado. Estava desmoralizado. Quando ele chega, ele não tem ninguém que o ampare, ninguém que o acolha, e ele deve procurar acomodações. Talvez nos primeiros dias ele esteja satisfeito com o que lhe aparece, inclusive as ruas de Corinto. Mas, como marca da presença de Deus na missão de Paulo, imediatamente ele tem um golpe de sorte. E ele relê isso de uma maneira muito interessante, como um sinal divino, uma ajuda que Deus está dando direcionadamente para ele por todos os esforços que ele já fez, mostrando que ele não está sozinho, que ele não está perdido, né? E ele entra na sinagoga, e nessa sinagoga ele encontra uma família. É uma família, Atos 17:2. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Um casal, o nome Áquila e ela é Priscila, que é um diminutivo de Prisca, que era uma pequena... alguém que vem dessa cidade. Então, Priscila, que vem desta... E eles são originários do Ponto, do norte da Anatólia, mas estavam em Roma. Eram industriais, fabricantes, comerciantes de tendas e tapetes. E eles tinham boa influência na capital. No entanto, durante o ano de 49, devido aos frequentes tumultos, o imperador Cláudio fez um decreto expulsando uma parte dos judeus da capital e fechando a sinagoga. Essa sinagoga da qual pertenciam Áquila e Priscila. Então, eles tiveram que sair de Roma. Foram expulsos, podemos dizer assim, à força de Roma. O que estava acontecendo em Roma? Por que foram expulsos? Bom, o fato também é lembrado pelo um historiador latino chamado Seutônio, que tem na vida dos Césares, ele que escreveu a vida dos imperadores, ele escreve sobre Cláudio e diz que ele mandou os judeus para longe de Roma, porque eles eram continuamente tumultuadores. Por quê? A fé cristã já havia chegado em Roma, e nas sinagogas judaicas haviam cristãos, e eles entravam em conflito. E os judeus costumavam levar para o César as discussões sobre a religião. E essas discussões, quando não resolvidas pelo César, terminavam em baderna, em pancadaria, e era ponto seguro do Império Romano a liberdade de religiosa. Então quem habitava em Roma podia, digamos, prestar culto a quem quisesse. E com isso criavam-se atritos, porque eram tamanhos tumultos que os judeus e os cristãos em Roma causavam, mas como o cristianismo não era uma religião oficial, uma religião conhecida era o judaísmo, e eram dissidências entre judeus que ocorriam, os judeus foram expulsos. Seutônio ele vai citar, mas não de uma maneira precisa, ele vai citar o seguinte: era o impulso de Cresto, né? Cresto, mas e havia ali uma rixa entre eles,
Havia uma rixa por causa desse Cristo. Seu Tônio, de fato, ele não tinha ideia de quem era Cristo, o que era Cristo, o que era o cristianismo. Ele acha que era alguém que andava por Roma, criando polêmica e criando um contencioso contínuo entre as comunidades. E era mais uma daquelas histórias estranhas de origem oriental. Seu Tônio, ele na verdade cita isso porque ele está interessado nas brigas internas entre esses judeus orientais, que eles brigam por Cristo, e é por isso que se essas pessoas brigam por alguém, né, que nem está presente para ser julgado, então como é que vai ser contida aquelas revoltas? Então o imperador decide expulsar de Roma os judeus. Áquila e Priscila, então eles decidem ir para Corinto e transformar o seu comércio, transportar, realocar o seu comércio nessa cidade. Porque, como disse, era uma cidade portuária onde que existiam grandes rotas de comércio ali, e era uma cidade de oportunidades. Podemos dizer que existia até uma expressão, é a mais romana das cidades do leste. É uma cidade de grande tráfego, tem 2 portos, é um grande comércio, um grande movimento de pessoas, então é uma cidade muito indicada para o comércio que eles iam fazer, ou seja, vender tendas. Eles vendiam tendas exatamente para pessoas que estavam em viagem. Eles são judeus, talvez já fossem até mesmo cristãos de fato, mas é o fato que eles ainda frequentavam a sinagoga, da mesma maneira que Paulo também frequentava a sinagoga. Existe outra coisa, depois, mais abaixo, nós vamos prestar atenção nisso também, e vou lembrar disso para vocês. Atos 17:3. Exerciam o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Enfim, São Paulo diz: eu também sou capaz de fazer tapetes, eu trabalho e aprendi com o rabino, e os dois levaram ele e lhe dão trabalho. Contrataram como empregado, tanto que São Paulo começa a encontrar trabalho, comida, hospedagem, trabalhando e se sustentando. Ele vai lembrar isso depois, né? Ele sempre se sustentou para manter o evangelho. E nos dias livres, no dia que ele não tem ofício para fazer, ele vai à sinagoga e aí ele discute sobre a palavra de Deus com os judeus. De maneira especial nos sábados. Pelo menos nas horas mais quentes do dia, enquanto ele não está trabalhando, ele tenta persuadir tanto judeus quanto gregos. Então, Atos 17:4, todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. E aí acontece ele está em Corinto, está se encontrando, a comunidade está o acolhendo, e os seus amigos que estavam, né? E é um fato interessante que temos aqui, né? Eles foram capazes, eles saíram da Tessalônica e da Bereia, desceram para Corinto e encontraram Paulo. Então nós imaginemos que existia um contato, esses contatos foram mantidos e foram ligados, eles sabiam onde podiam encontrar ele. Então existe uma boa rede de comunicações. Talvez das cartas que nós temos, das cartas paulinas, nós não tenhamos ainda todas as cartas, porque imaginem, essas cartas, como eles sabiam onde encontrar Paulo. Eles têm que viver, eles têm que se sustentar, e eles não querem ser apoiados. Eles querem manter-se eles não querem ficar devendo a nada, porque eles já experimentaram que, lembrem que algumas pessoas acolhiam eles e começavam a manter eles para eles evangelizarem. E essas pessoas, geralmente pessoas de muito poder aquisitivo, pessoas influentes na comunidade, levantavam ciúmes de outras pessoas, principalmente dos judeus e até mesmo dos pagãos, ou seja, pessoas que
que estavam naquele hall de pessoas que poderiam ser manipuladas, deixavam saíam desse hall e se tornavam cristãos. Então, eles não querem repetir isso. E aqui, talvez tenhamos o primeiro ensinamento deste tema. O cristão tem que saber se adaptar e tem que saber entender que quando você repete várias vezes uma coisa e ela não dá certo, você tem que mudar a estratégia. Aqui São Paulo está mudando uma estratégia. Eles chegam numa comunidade e nas comunidades eles sempre buscavam alguém que os amparasse, que os patrocinasse para que eles pudessem evangelizar. E isso suscitava discórdia. Isso se suscitava, de uma maneira geral, um tipo de perseguição. Eles não querem mais isso. Eles estão vivendo através do seu trabalho. Ninguém os patrocina. Eles fazem a evangelização nos seus horários vagos. Agora que nós temos 3, 2 vão trabalhar e um vai pregar o dia todo. Isso é muito interessante. É muito interessante essa dedicação ao evangelho, não criando empecilhos para eles que não possam ser superados. Então é outro ensinamento. O evangelho, ele tem que manter-se, ele tem que organizar-se de uma maneira que ele não seja pesado, porque todas as vezes que ele for pesado para uma sociedade, ele vai abrir brechas para ser questionado, para ser colocado de lado. O evangelizador não pode ser alguém cansativo, fastidioso para aquela comunidade. É muito interessante a maneira com que São Paulo e que São Lucas relata isso, porque é algo importante para o crescimento do evangelho. Silas e Timóteo concordam livremente em trabalhar e manter as suas próprias despesas de sobrevivência. São Paulo, então, ele vai se dedicar totalmente à pregação. E aí acontece outra transformação, outra mudança muito importante. Há uma ruptura. São Paulo rompe com o judaísmo. São Paulo rompe com o desejo de começar a evangelização pelas comunidades judaicas. Ele está na comunidade e, como esses contradissessem e o injuriassem, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Tenho as mãos inocentes. De agora vou para o meio dos gentios. E aí Paulo abraça a causa da evangelização dos gentios. O texto de Lucas mostra que na sinagoga, no entanto, ele não tinha sucesso. Então, depois de tentar tantas vezes de seguir aquele intuito de levar o evangelho aos seus, ele sempre recebia oposição. E essa oposição, ela gerava uma perseguição que gerava uma expulsão. E Paulo vê em Corinto uma comunidade que pode se tornar muito próspera, muito grande. Ele não quer cometer os mesmos erros. Então o que ele faz? Ele sai da comunidade. Ele não vai mais fazer pregação para os judeus. São Paulo, então, repreende eles com uma forma solene: vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Tenho mãos inocentes. De agora em diante vou para o meio dos gentios. A partir desse momento de ruptura, ele não entra mais na sinagoga, ele não usa mais a sinagoga para fazer os estudos, para dar os estudos, né? Porque do lado de cada sinagoga existem uns ambientes, salas, onde que os judeus se reúnem para estudar, e era nesse ambiente que Paulo usava para aprofundar os temas religiosos. Ele não tem mais esse ambiente. Então, Paulo agora precisa de um outro ambiente. Atos 17. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito. Ou seja, prosélito era alguém que andava com os judeus, mas ainda não era judeu, chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Então ele sai da sinagoga, mas vai para um ambiente muito próximo. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Ou seja, antes de sair, de romper totalmente, ele fez o último discurso desse. E nesse último discurso, esse Crispo, ele entendeu como que a última chance dele abraçar o evangelho. E ele segue Paulo. Esse local que foi apresentado pelo Tício Justo
Era uma casa ao lado da sinagoga. São Paulo, ele começou agora a ter grande movimento. Ele evangeliza com muita intensidade. Ele obtém essa capacidade que ele tem agora de não depender dos judeus, de não estar nas salas dos judeus falando para os judeus, mas ele está. Então, os judeus que vão até ele para ouvir, eles querem, por um lado, ter o conhecimento bíblico de Paulo, mas por outro lado, eles querem poder ouvir de uma maneira livre. Eles não querem mais poder ouvir sobre a tutela dos judeus. Então, um dos primeiros que aceita a conversão, que muda, que acompanha Paulo, é de fato o chefe da sinagoga. Esse Crispo, ele faz uma ruptura dentro da sinagoga, porque ele é o chefe da sinagoga. Se o chefe da sinagoga vai, muitos foram com ele. Então, essa é uma marca, dizendo assim que quando ele ia à sinagoga falar em nome de Jesus Cristo, ninguém lhe dava atenção. Agora que ele foi embora, o chefe da sinagoga foi com ele. Então, quando ele leva o cristianismo para um ambiente que não é mais judeu, não tem mais a discussão com os judeus. E aqueles que querem ouvir a palavra sem estar preocupado com a pressão social causada pela sinagoga, eles se tornam mais livres. Então, essa é uma outra tática, é uma outra maneira de entender o que Paulo é, uma modificação na maneira de evangelizar. Talvez esse se torne o primeiro núcleo forte da comunidade. Tem Priscila, Áquila, Crispo, a família de Tício, talvez muitos outros judeus e muitas pessoas que estão. Então esse é o primeiro núcleo dessa comunidade que está sendo muito bem formada por São Paulo. Eles estão vivendo o evangelho, eles estão sendo batizados. Isso é muito reconfortante, é confortante para o apóstolo. Então, esse conforto que Paulo está sentindo é corroborado, é confirmado por uma visão noturna que ele tem. No próprio texto vai dizer isso, né? Atos 17:9. Numa noite o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nesta cidade. É muito interessante porque existe aqui a paráfrase com algo que foi dito no Antigo Testamento a Moisés, o libertador do povo de Israel. Agora, Paulo é o libertador do povo de Corinto. É o libertador desta nova humanidade afligida pela escravidão do pecado, da vida impura. E Paulo escuta isso de uma maneira muito edificante. Estou com você, não tenha medo. Continue falando. É uma forma de encorajamento que Paulo, e faz com que Paulo tome coragem e fique em Corinto por 1 ano e meio. Paulo, no máximo, ficava 2, no máximo 3 meses no local, né? Em todas as cidades, ele ficava poucos meses. Às vezes ele não conseguia ficar uma semana, algumas semanas apenas. Mas ele permanece 18 meses, 1 ano e meio. Significa que aquele ambiente é um ambiente tolerante. E a sua pregação está dando muito fruto. Ele permaneceu mais ou menos até o verão de 52, quando um novo governador chegou, o dito procônsul Galião, irmão de uma figura famosa na literatura latina. Galião é irmão do filósofo Sêneca, né? Este filósofo, um filósofo muito importante da língua latina. Os judeus aproveitaram então essa mudança, a chegada do procônsul Galião, para fazer aquilo que eles estavam esperando a fazer muito tempo. Os judeus aproveitaram a mudança de governador para discutir com São Paulo. Digamos assim, eles chamam São Paulo para discussão. É a mesma estratégia usada pelos judeus de Roma. É a mesma estratégia usada pelos judeus de Antioquia. Eles chamam
Paulo para uma discussão, essa discussão acaba em gritaria, em confusão, em baderna, e aí ele acaba tendo que ser expulso, né? Então, isso causou, digamos assim, aquela controvérsia judaica, ela se formou de novo. Então, o que acontece? Eles levaram Paulo para o tribunal, apresentaram a Galião e acusaram de adorar o Deus de uma forma contrária à lei. E aí nós temos algo interessante também. Tudo colabora para o sucesso de Paulo. Atos 17, 13. Este homem, os judeus dizendo a Galião, este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia se defender. Mas Galião, que já conhecia a estratégia dos judeus de Roma, Galião disse aos judeus: se fosse na realidade uma injustiça ou um verdadeiro crime, seria razoável que eu os atendesse. E já vimos uma mudança de perfil. Galião que já conhecia essa fórmula de agir dos judeus, porque eles faziam isso em Roma e acabaram sendo expulsos de Roma exatamente por causa desse tipo de coisa, ele entende aquela costumeira fórmula ambígua. E aí ele lança uma pergunta para eles: que lei? Os judeus entendem que a lei de Moisés é a lei, mas ele está falando para um governador romano, né? São Paulo está contradizendo a lei judaica, ou seja, a lei de um grupo do qual ele nem pertence mais. Mas eles formulam a acusação de uma forma que Galião entendesse que, ou pudesse pensar que era a lei de Roma. São Paulo, ele queria intervir, responder para se defender, mas o próprio Galião, né, de forma muito inteligente, já reconheceu a artimanha dos judeus que estavam usando meias palavras, ambiguidade aqui, falou para eles e deixou o assunto claro. Ele disse aos judeus, no versículo 15 a gente vê isso: não são questões de doutrinas, de nomes de vossa lei. Isso é convosco. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E mandou todos saírem do tribunal. Então todos pegaram Sóstenes, que era o segundo chefe da sinagoga, espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso disso. Então, Galião, além de dizer que ele não queria mais saber daquelas discussões, eles se resolvessem entre eles, não colocassem a autoridade romana envolvida com isso. Ele sabia como é que aquilo terminava e ele não queria aquilo na cidade dele. Mas o pior que acontece é que São Lucas usa a expressão todos. Quem são esses todos? São os judeus, né? Que tiveram problemas com o chefe da sinagoga e que não foi capaz de organizar bem a acusação? Ou são os gregos que aproveitaram o fato de que o procônsul tratava os judeus dessa forma para derrotar um delator com essa lição? Porque essa maneira de agir dos judeus não era uma maneira que eles usavam só com Paulo. Eles usavam em todas as discussões. Eles modificavam a maneira de... Eles, digamos assim, falseavam as acusações e iam em grupo. E aquela pessoa que estava sendo acusada acabava indo para a cadeia. Eles já tinham feito isso outras vezes, né? Então, essa é uma mudança. O próprio cristianismo começa... A maneira de agir dos judeus começa a ser interpretada. São coisas internas e eles começam a usar a máquina romana para fazer justiça. E não precisa ir longe, eles fizeram isso e usaram isso com o próprio Jesus. Jesus eles usaram a máquina romana para fazer justiça, uma justiça que eles não queriam fazer com as próprias mãos, porque eles não podiam, né? Então, isso chegou a um ponto em que o Império Romano já tinha colocado: não, esses aí gostam de conversa, esses aí são mentirosos, eles agem dessa maneira, e os governantes já estavam sabendo daquilo, né? E aqui surge algo muito interessante, que os gregos começam a desprezar os orientais de origem judaica. É algo muito, muito interessante essa mudança. Bom,
o chefe Sóstenes, o segundo chefe da sinagoga, depois do espancamento, ele se tornou cristão, né? Segundo o segundo chefe da sinagoga, ele passou para o lado, ele seguiu a comunidade de Corinto ao lado de São Paulo. São Paulo, ele chega a escrever a primeira carta aos Coríntios, ela inicia desta maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ou seja, se tornam companheiros mesmo, né? E o apóstolo Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. A gente não sabe precisar muito bem esse tempo, mas é próximo desses 1 ano e 6 meses. Depois ele desceu com os irmãos e navegou para a Síria, e com Priscila e Áquila. Antes, porém, ele cortou o cabelo em Cencres, e porque tinha um voto. E aqui é aquilo que eu queria mostrar lá. No início eu falei que eu ia apresentar isso. São Paulo, ele não tinha raiva dos judeus, nem do judaísmo, ele não tinha aversão, ele soube incorporar as coisas boas do judaísmo. Nós temos aqui uma promessa. São Paulo havia feito uma promessa, havia feito um voto, e ele está cumprindo esse voto. E ele cortou o cabelo como um voto. Era talvez um agradecimento por tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, toda a ação de Deus, e como ele está terminando aquela página, ele vai cumprir o seu voto. Então, ele corta o cabelo. É muito interessante que Pedro é sempre representado como barbudo, cabeludo, e Paulo não. Exatamente por esse tipo de coisa aqui. Ele cumpre um voto. Ou seja, a partir daquele momento ele tem um outro perfil. Ele não se configura nem mesmo esteticamente com o perfil dos judeus. Ele abre uma nova lógica, ele abre uma nova estética também, né? E ele ficou ali quanto tempo, né? Eu fiz um adendo aqui. Podemos dizer assim que são poucas as notas típicas que Lucas dá. Essa indicação de tempo, assim, algum tempo, ela não firma muito. Mas, porém, nós temos nesta citação uma das poucas vezes que nós podemos fazer a confirmação de data e saber que exatamente no ano 52, mais ou menos no verão 52, que Paulo sai de Corinto e volta para casa. Por quê? Porque numa epígrafe que o imperador Cláudio se refere ao procônsul Galião, há um detalhe que permitia confirmar a data que a chegada de Galião a Corinto foi no verão de 52. É um episódio dos poucos, inclusive das cartas paulinas, que é ligado diretamente à cronologia da história universal. São Paulo está em Corinto, ele encontra Galião no verão de 52. Todas as outras datas contadas, elas vão depender disso. Então, é um ponto fixo que determina as outras datas. Então, depois de algum tempo, ele se despediu, né, no ano de 52 de seus irmãos, embarcou para a Síria, na companhia de Priscila e Áquila. Esse casal decidiu deixar Corinto e seguir Paulo. Então, já falei dessa questão de cortar o cabelo, né? Eles vão para Éfeso, e onde os deixou, eles ficaram em Éfeso, ou seja, a Priscila e Áquila ficam em Éfeso, e por algum tempo também ficou ele ali. Ele entretinha-se com os judeus, né? E pediram que ficasse por ali mais algum tempo, mas ele não quis. Ele já sabia como é que aquela história ia terminar, né? Se despediu e disse: voltarei a vós, se Deus quiser, e partiu para Éfeso. O texto mostra a chegada de Éfeso, né? Priscila, que vão abrir essa nova loja, inicia um negócio cristão. São Paulo ficou um pouco em Éfeso, e então retornou de navio para Cesareia.
e fez ali uma rápida parada em Jerusalém, cumprimentou os anciãos da igreja, e aqui a gente pode dizer que são os apóstolos, e desceu para Antioquia. Lembremos que era outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Antioquia é o que mesmo? É o ponto de partida de Paulo. Ele foi enviado pelos irmãos de Antioquia, que era uma comunidade grande, para a missão. E agora, depois de terminou a segunda viagem, ele está indo para onde? Ele está voltando para casa. Ele está voltando para a sua igreja mãe. Ele está voltando para a sua igreja matriz. Ele está voltando para a sua paróquia. Isso aqui é uma coisa muito bonita. E São Lucas fez questão de deixar isso no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, porque é próprio do evangelizador, depois de um ciclo, voltar para sua casa, reabastecer aos seus ideais, retomar e revigorar-se. Então, São Paulo voltou, né, e permaneceu em Antioquia, mais ou menos por um período de 1 ano e meio, né, onde ele descansou no meio da sua comunidade e novamente ele decidiu sair. Versículo 23 vai dizer aí se demorou apenas um tempo, esse 1 ano e meio, partiu de novo, atravessou sucessivamente as regiões da Galácia, da Frígia, e fortalecendo todos os discípulos. Então, é aquele itinerário que ele faz para confirmar as comunidades que ele havia formado. Enfim, o ensinamento desse capítulo é ver com os olhos da fé. É crer que a graça abre portas, constrói pontes, mesmo em ambiente pouco provável. Quem imaginaria que aquela cidade perversa, aquela cidade imoral, se tornaria o seio de uma comunidade forte e vigorosa na fé? Né? Ou como São Paulo vai dizer depois, né? Quando sou fraco, aí que Deus manifesta a sua força e sua graça. Em suma, tudo vai muito bem. É uma nova, tudo está conformado, Paulo está bem. Contudo, uma nova provação à fé se manifesta. E ela surge de maneira silenciosa, em meio aos crentes das comunidades paulinas. Versículo 24, 25, 26 e 27 vão apontar para um personagem muito interessante, que vai causar grandes problemas às comunidades cristãs. Não porque seja mau, mas porque tem desejos que não combinam propriamente com o Evangelho. Vou ler os versículos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas Escrituras, chega em Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de conversão de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Caia, os irmãos, animando-o, escreveram aos discípulos que o recebessem bem. Na presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando as Escrituras que Jesus era o Messias. Então nós temos aqui um evangelizador, um homem que fala muito bem, alguém que tem um profissionalismo naquilo que faz. Bom, na próxima aula vamos ver como o Evangelho enfrenta essa nova modalidade de perturbação, de perseguição, que é de origem interna, motivada por ciúme, vaidade, competição e má compreensão da Boa Nova. Mas esse é o tema da nossa próxima aula, a partir do capítulo 19. Bom, sigamos o nosso caminho, sabendo que Deus vai à nossa frente. Devemos crer que Ele vai nos confirmando. Que o Senhor esteja convosco e permaneça no meio de nós até a nossa próxima lição. Eu sou o professor Euclides, dessa escola Teófilos. Bem-vindos. Até o próximo. Fiquem com Deus. A paz esteja convosco.